Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Oliveira de Almeida, sou professor do Instituto Federal de Educação Sudeste de Minas Gerais, professor do Campus Santos Dumont. A aula de hoje é referente à aula síncrona de equações diferenciais da última quarta-feira, né? Ela foi realizada no dia 21 e o tema discutido foi um exercício específico que eu já tinha passado e algumas dúvidas em relação às condições de domínio da transformada de Laplace. Então, para deixar um pouco mais claro para os alunos, né, eu vou trabalhar aqui hoje com esses exercícios. Resolvi refazer essa aula, né, essa atividade, para que fique mais claro, né, para os alunos o que foi discutido durante essa aula, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês quais foram as dúvidas e resolver. Bom, a primeira dúvida é referente ao exercício onde nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado vezes o seno de ax. Nessa função, o exercício pedia para calcular a transformada de Laplace de f, né? E esse era o exercício, e expressar o seu domínio. Bom, esse caso, né, pode ser resolvido utilizando apenas a definição de integral, né, pela definição de Laplace. Né. Você calcula a transformada de Laplace da função, que a gente sabe que é integral de zero a infinito de e elevado a menos sx vezes a função x ao quadrado vezes seno de ax dx. Bom, se você utiliza o x ao quadrado, né, ou o x menos sx e chama ele de u, né, chama ele de u, x ao quadrado, você vai ter um du igual a 2x ao quadrado, desculpa, igual a 2x dx, e você vai ter o dv igual a e elevado a menos sx seno de ax. Bom, aqui está a grande dificuldade do exercício, né? Porque quando você faz essa mudança de variável, para fazer, desculpa, não mudança de variável, quando você vai usar essa integração por partes, você vai cair no seno, né? Que multiplica o exponencial. Então é o tipo de integral boomerang, né? Quando você for tentar resolver, ela vai para um pedaço vai ser resolvido, mas vai aparecer o e elevado a menos sx cosseno. Aí você aplica de novo a integração por partes, ela vai cair, voltar para o e elevado a x menos seno, e você consegue isolar tudo isso de um lado de uma equação para poder resolver. Aí você resolvendo isso, você volta lá para a integral original, que é aqui na transformada de Laplace. Você joga, substitui aqui. Aqui dentro a gente vai ter novamente uma integral que vai precisar dessa integração por partes, né? Que novamente vai ser um boomerang. Então é trabalhoso, é bastante conta, tá? Então aqui a gente tem essa solução boomerang. E basicamente é só integração por partes, utilizando essa parte aqui, né? Quando tem um polinômio, eu chamo de u para diminuir o grau do polinômio. E aqui no exponencial eu posso escolher aqui o que eu vou chamar, não vai fazer diferença. E você vai ter que fazer essas contas aí. É bastante conta, vai dar umas 4 contas, 4 folhas e meia de contas, sem dúvida nenhuma. Bom, eu sei que alguns alunos utilizaram um teorema, né? Um teorema que reduz um pouco essas contas, né? De 4 folhas, 5 folhas de conta, você reduz aí para uma folha e meia.
que você vai ter que fazer a mudança, né? Essa mudança de variável, desculpa, essa integração por partes, uma quantidade menor de vezes. Para ficar então claro, né, e todos vocês poderem utilizar esse teorema, eu vou pegar ele aqui e vou comentar ele com vocês, né, porque existem alguns detalhes que tem que ser mencionado, né. Então, para poder ficar mais claro, eu estou resolvendo falar um pouco mais sobre esse teorema. Então, aqui fica para quem quiser fazer desse jeito, sem problema nenhum, vai dar essa quantidade enorme de conta que eu estou falando, mas é tudo repetido, tá? Não tem nada extraordinário, é exatamente repetir esse processo que eu acabei de fazer agora. Não vou entrar em muitos detalhes sobre ele não, tá? Existem certas condições, eu vou deixar aqui como exercício vocês colocarem um enunciado, tá? Procurar saber qual é o enunciado do teorema. Existem condições para as funções que eu vou colocar aqui, mas basicamente ele fala o seguinte: se você tem uma função do tipo x elevado a uma potência, um polinômio de grau n, vezes uma função f de x, né? Então, nós vamos ter então que a transformada de Laplace de x elevado a n vezes o f de x, né, essa transformada de Laplace, ela vai ser menos 1 elevado a n vezes a derivada de ordem n em relação a S, enésima derivada de f em relação a S, exatamente igual. A gente vai poder trocar dessa forma, né? A transformada de Laplace de x elevado a n nada mais é do que menos 1 elevado ao grau desse polinômio, vezes, deriva quantas vezes for o grau do polinômio a minha função f grande em relação a s, e você vai ter o resultado. Quem é f grande, né? Então, onde f grande é igual à transformada de Laplace da função f, né? É uma notação que a gente estava usando, né? F grande é S transformada de Laplace da fzinho. A gente estava utilizando essa notação aí. Isso facilita bem o cálculo, né? Para esse exercício aqui, ó. Depois eu vou colocar ele na fórmula e deixar vocês terminarem de fazer, né? Terminarem de calcular aqui. Bom, então vamos lá, né? Quais as condições que entram aqui dentro do teorema na escrita que a gente tem que prestar atenção, né? Primeira coisa que a gente tem que saber que a transformada de Laplace de x elevado a n vezes f de x tem crescimento exponencial, porque aí a gente garante a existência, né? A outra coisa é as condições do domínio. A gente sabe que para a transformada de Laplace existir, a gente tem as condições de domínio. Então, as duas condições que vai entrar aqui no meio desse enunciado, tá? Beleza. Então, a gente vai demonstrar exatamente essa regra que está aqui, tá? Essa regrinha aqui é o que a gente vai demonstrar. Bom, então vamos lá. Na demonstração, demonstração disso. Eu vou começar então com essa derivada de f, né? E vou mostrar. Eu vou sair do lado direito, né? E vir para o lado esquerdo, tá bom? Beleza. Então vamos considerar então que f grande é a transformada de Laplace do fzinho. Então eu posso escrever que f grande é a integral
de 0 a infinito de e elevado a menos sx vezes fzinho dx. Beleza? Então eu posso exatamente escrever isso aqui. Bom, pessoal, então eu vou fazer então essa derivação, né? Eu vou pegar esse lado de cá e mostrar que é exatamente igual ao lado de cá, tá bom? Lado de cá, né? O lado da direita e mostrar. Então, pessoal, eu vou mostrar então que o lado da direita, né? Que é esse menos 1 elevado a n vezes dn, f derivada enésima de f grande sobre s, né, em relação a s, é igual exatamente ao que está à esquerda, transformada de Laplace de x elevado a n vezes f de x. Beleza, então vamos fazer o seguinte, então vamos derivar essa f aqui. Derivada de f em relação a s. Então, quando a gente faz isso aqui, né, vai ficar a derivada de f, que é a mesma coisa que a derivada, então a derivada aí dessa integral de 0 a infinito, de e elevado a menos sx vezes f de x dx. Bom, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com relação a essa derivada, porque nem sempre eu posso passar ela para dentro, tá? Para dentro da integral. Nesse caso, eu sei que eu posso passar ela para dentro da integral, porque eu estou derivando em relação a s, a função f de x é constante, né? E o s está dentro da exponencial, essa exponencial ela é uma função que pode ser derivada quantas vezes eu quiser, então não tem problema nenhum eu passar essa derivação aqui para dentro, tá? Em relação a s, claro. Então aqui não tem problema nenhum, vou passar essa derivada para dentro, né? Vai ficar a integral de 0 a infinito, derivada em relação a s, de e elevado a menos sx vezes f de x dx. Repare o seguinte, eu estou derivando em relação à variável s, né? Não à variável x. Então, tudo que é x é constante para a gente. Então, eu posso escrever a integral, né, de f de x vezes a derivada de e elevado a menos sx em relação a s. Então, eu posso tirar a f de x lá de dentro, porque ela só depende de x, né? Então, ela é constante em relação a s. Tá? Não posso tirar da integral, porque a integral é em relação a x, aí eu não posso tirar ela. Bom, se eu derivo essa exponencial, né, a gente vai ficar com f de x, integral de 0 a infinito, de f de x vezes menos x, né? Vai ficar aqui, vou até colocar aqui, né, dessa forma, né? E elevado a menos s, melhor, vou colocar aqui, menos x vezes e elevado a menos sx dx. Agora repare o seguinte, o que apareceu aqui dentro? O que apareceu aqui dentro é justamente a definição de transformada de Laplace de menos x f de x. Olha lá, transformada de Laplace de f de x menos de x. Então a gente pode até colocar assim, ó, o sinal pode sair, então pode colocar menos 1 que multiplica a transformada de Laplace de f de x vezes x. Beleza? Né? Fica bem tranquilo. Então, a derivada de primeiro grau da f grande dx é menos 1 transformada de Laplace da fzinho vezes x. Reparem que nessa parte aqui, né, vou até repetir, aqui, ó, df
ds. É exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Só troco o n aqui por 1. X, f de x, 1, menos 1, 1, 1, né? E não faz diferença, né? Se eu coloco o menos 1 do lado de cá ou menos 1 do lado de cá, né? É a mesma coisa. Então a gente conseguiu verificar que vale para grau 1, né? Para grau 1, exatamente, está aqui. Vamos fazer aqui, ó, para derivar de novo, né? E se eu fizer de novo, então? Eu quero mostrar que continua valendo, né? E aqui vai ter que ficar positivo, né? Então vamos derivar de novo. Se eu fosse calcular df2 em relação a s, isso seria menos. Aí você aplica a derivada, né, da transformação de Laplace aqui, a derivada em relação a s da transformada de Laplace de f de x. Então, e elevado a menos sx, f de x, x dx. Bom, olha só. Como é que a gente faz aqui então? É a mesma coisa. A gente pode passar essa derivada aqui para dentro, porque depende apenas do s, a função é contínua lá dentro, então ela pode ser derivada, né? Então eu posso passar a derivada para dentro da integral. Então eu vou derivar lá dentro, só que a derivada lá dentro eu considero o f de x e o x constante. Eu derivo em relação à variável s. Então vai ficar menos 1 vezes a integral de 0 a infinito de derivada em relação a s vai ficar menos x. Aí o menos x menos e elevado a menos s, x, f de x. Aí esse menos aqui é do menos x da derivada aqui do expoente, né? Derivada de e exponencial está aqui, vezes a derivada do que está dentro, então é o menos x, o menos está aqui, e o x eu vou colocar junto com esse x aqui. Então fica x ao quadrado dx. Isso é igual menos com menos, mais. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1. Então menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, vezes a transformada de Laplace, né? Esse menos aqui está saindo, sobrou o f de x, x ao quadrado, vezes e menos sx. E isso nada mais é do que a transformada de Laplace de f de x, x quadrado. Está aqui, f de x, x quadrado, né? Então, f ds ao quadrado, né? Lembrando, esse menos 1 está do lado de cá, mas se tivesse do lado de cá também não tem importância. Multiplicar por menos 1 ao quadrado de cada lado vai dar exatamente a mesma coisa. Então a gente consegue perceber essa relação. Essa relação ela se mantém. Existe um jeito certo de demonstrar isso, né? Porque aqui é só uma ideia, né? Porque a gente faz por indução. A gente mostra que vale para um, supõe que vale para um outro qualquer e verifica que o próximo é válido, né? Isso aí o pessoal da matemática vai ver em teoria dos números. Então aí a gente usava esse argumento de indução, mas aqui, como a ideia é só observar, a gente verifica então que se a gente colocasse aqui ao quadrado elevado a n f de s ds, isso vai ser menos 1 elevado a n o Laplace de f de x vezes x elevado a n, tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente faz essa relação com esse teorema. E aí fica mais tranquilo para a gente usar, né? Eu fico com a minha consciência limpa da gente usar esse teorema para fazer esse exercício, tá? Novamente, né? Tem um jeito também de fazer o exercício, né? Que é utilizar
a escrita, né, da função a escrita da função seno, né, a função seno que está aqui em cima, né, a escrita da função seno como soma de exponenciais de números complexos. Como a gente não estudou números complexos, também não vou estender para esse caso. Mas se você trocar para números complexos e considerar um número complexo constante quando você estiver fazendo as contas, você vai ter sempre a transformada de Laplace com relação exponencial e você faz a conta bem tranquila. Se alguém fizer isso, também vou aceitar, tá bom? Mas eu quero usar esse teorema aqui para resolver. Tá? Então eu quero fazer esse exercício aqui com esse teorema. Então eu vou pegar aqui uma nova camadinha para a gente fazer. Vou colocar ele aqui. A transformada de Laplace de x elevado a n vezes f de x é igual a menos 1 transformada de Laplace da derivada elevada a n da transformada de Laplace da função f. Novamente, f grande é a transformada de Laplace da f, tá? A notação aqui para a gente é essa, f grande de s, é claro. Quando a gente escreve f grande de x, é só a integral, f grande de s transformada de Laplace. Porque no mesmo teorema, né, aparece a escrita da transformada de Laplace com L e com f grande, né? Se a gente fosse escrever de outra maneira, a gente poderia escrever assim, ó, menos 1 da né? Porque aí a gente trocou o f por transformada de Laplace de f. Bom, o exercício é esse. Eu tenho uma função, vou usar a letra g, só para não confundir, né? Vou usar aqui, g de x igual x ao quadrado vezes seno de ax, tá? Bom, então o que o exercício está falando é o seguinte, em vez de eu aplicar a definição aqui dentro, basta eu descobrir quem é a transformada de Laplace da f e derivar ela em relação a s, né? Aqui tem um n, né? E derivar ela em relação a s. Então eu preciso descobrir quem é a transformada de Laplace da função f, né? Quem que é a transformada de Laplace da função f, que é esse, eu chamei aqui de f grande. Então, quem que está fazendo o papel desse fzinho para a gente é a função seno. Então a primeira pergunta é, qual que é a transformada de Laplace dessa função, né? Então aqui a gente já trabalhou, né, com algumas relações e algumas definições de transformada de Laplace. E vocês então já sabem que a transformada de Laplace dessa função nada mais é do que a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então a gente temos aqui, vou escrever então na notação lá, né, do f grande de s, a sobre a s ao quadrado mais a ao quadrado. Beleza? E s maior do que zero nesse caso, né? Beleza, então a gente já sabe aqui quem que é a transformada de Laplace desse carinha aí. Bom, então se a gente for aplicar a regra, né, eu preciso descobrir qual que é a derivada de ordem 2. Né? Para o nosso caso, eu preciso descobrir qual é a derivada de ordem 2. Porque como eu tenho x ao quadrado vezes seno de x, a ordem da derivada é 2, eu preciso saber quem é a derivada de ordem 2. Então, vou calcular aqui as derivadas. Derivada de f em relação a s. Então, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo. Ou a gente pode aplicar a regra, eu posso olhar de outra maneira, né? Eu gosto de olhar isso aqui desse jeito assim. Ó. A s ao quadrado menos a mais a ao quadrado
elevado a menos 1. Aí eu não preciso fazer regra do produto, faço regra da cadeia. Então vai ficar menos A, que multiplica S ao quadrado mais A ao quadrado, elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro, que é o S ao quadrado mais 2A, 2S. Então vai ficar menos 2AS, S ao quadrado mais A ao quadrado, elevado a menos 2. Bom, essa é a primeira derivada, agora eu vou aplicar e calcular a segunda derivada. Então, df 2 ds ao quadrado. Olha só, vou fazer regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Beleza, isso aqui vai ficar menos 2A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, elevado ao quadrado. Aqui menos com menos mais 2 vezes 4 vezes 2, 8, A S ao quadrado. Aqui eu esqueci do menos 3, né? Sobre S ao cubo mais S ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao cubo. Beleza. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que não. Ok. Então como é que vai ficar isso aqui? S mais A ao cubo, dividido aqui vai ficar menos 2A S ao quadrado mais A ao quadrado, mais 8 AS ao quadrado. Fazendo essas continhas, vai ficar menos posso colocar aqui o A em evidência. Posso colocar aqui o A em evidência. Vai ficar, talvez vai ficar melhor escrever, né? Menos 2AS ao quadrado, mais vai dar 6AS ao quadrado, mais, desculpa, menos 2A ao cubo sobre S ao quadrado mais A ao quadrado ao cubo, que é igual a
Bom, pessoal, então a gente trocou aqui. Observem que o teorema ele fala que a gente pode trocar pela f, né? Aqui eu só fiz a derivada da f. Não esqueçam que tem esse menos 1 elevado a n, né? No nosso caso, menos 1 elevado ao quadrado, né? Não vai mudar nada, mas senão eu teria que trocar o sinal. Então você tem que tomar cuidado com o sinal. Então aqui teria aquele menos 1 elevado ao quadrado, né? Laplace de x ao quadrado vezes f de x, menos 1 ao quadrado, vezes 2a 3s ao quadrado, menos a ao quadrado, s ao quadrado, mais a. Beleza? Bom, então quem quiser fazer assim, pode. Quem já fez de outro jeito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A próxima discussão, né, que teve na aula foi em relação ao S positivo aqui, né? A gente não tem nenhum problema com essa quando a gente vai calcular a integração para outro S, tá? Então S positivo. A gente teve uma discussão em relação à transformada de Laplace, né? Na verdade, a essa condição do S, né? Eu tinha passado um exercício, eu não lembro qual que era agora, mas dá para a gente fazer aqui qual que é e vocês só aplicam lá, tá? Eu pedi para vocês calcularem a transformada de Laplace de uma função f de x, por exemplo, igual a x mais e elevado a ax. Eu não falei o sinal de a, ax. O exercício, acho que tinha uma constante aqui multiplicando também, mas não importa. A questão é que tem influência são essas duas somas aqui. Porque a ideia do exercício era você utilizar, né, a separação, né? Quando você pudesse calcular a transformada de Laplace de cada um, né, você vem aqui e calcula a transformada de Laplace de cada um. A transformada de Laplace do nosso polinômio, né, para qualquer polinômio, não importa, né, a gente já viu a regrinha, né? Nesse caso aqui seria 1 sobre s ao quadrado, né? Então aqui não teve nenhum problema lá nas dúvidas, mas a questão vai vir depois. Então é esse aqui eu vou fazer conta, tá? Vou calcular a transformada de Laplace aqui. Então vou trocar pela definição. Então vai ficar e elevado a menos sx vezes e elevado a x dx. É elevado a menos s mais a x dx. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que calcular o limite de e elevado a menos s mais a x sobre x mais a negativo aqui, né? Quando eu calculo essa integral. Então, aqui quando o x tende a infinito, vou fazer melhor. Vou só escrever a integral, né? E elevado a menos s mais a dividido por s mais a. E aqui vai ficar um sinal de negativo. Então aqui tem um sinal de negativo na frente. De 0 a infinito. Bom, vocês já tiveram aula de cálculo, eu peço até desculpa por escrever desse jeito, mas a gente não coloca isso desse jeito, né? A gente coloca aqui um b depois que a gente passa o limite, tá? Mas aqui não vou cobrar isso, então espero que vocês lembrem desse pedaço, né? Importante.
tá bom? Então eu vou colocar aqui isso aqui, 1s ao quadrado. Então, quando está infinito, vai ficar menos o limite de e elevado a menos s mais a, menos, desculpa, aqui vai ficar isso, menos, aí como aqui é menos, vai ficar agora menos com menos, mais e elevado a zero, s mais a. Isso é igual a 1 sobre s ao quadrado. Vou colocar o que sobra do outro lado, né? Que vai ser 1 sobre s mais a, né? Que está aqui do lado de cá, s mais a. E agora eu tenho que analisar o limite aqui. Quando eu analiso esse limite, aí eu vou ter que tomar alguns cuidados, né? Vou tirar o 1 sobre s mais a. Às vezes eu escrevo S maiúsculo, às vezes minúsculo, né? E vou analisar esse limite aqui, ó. Bom, quando eu estou analisando esse limite, eu preciso que a minha integral que eu estou calculando, que é a integral original, essa aqui, né? Essa integral aqui, que ela convirja, né? Para existir transformada de Laplace, senão ela não existe, né? Então eu preciso que esse limite aqui ele convirja, né? Porque aqui eu já tenho um valor, aqui eu já tenho outro valor, eu preciso que esse limite convirja. Beleza. Para esse limite convergir, né? Para esse limite aqui, desculpa a anotação, né? Como eu já tinha falado, teria que usar um b aqui, mas eu vou escrever assim mesmo. Então, para esse limite aqui convergir, eu precisaria que esse cara que está aqui dentro fosse positivo. Por que, que ele tem que ser positivo? Porque eu tenho o valor de negativo aqui, o x está ficando positivo, né? Ele está ficando positivo, indo para o infinito positivo. Se aqui dentro for positivo, positivo com positivo fica positivo, com sinal aqui negativo, então a exponencial fica no denominador, crescendo, obviamente esse cara aqui vai para zero. Então, para esse cara aqui convergir, mais do que isso, para ele convergir para zero, eu preciso que o S mais A seja positivo. Seria corretamente, né? Teria que ter para esse cara aqui, o S é maior do que zero e o S mais A maior do que zero. Não por aqui, tá? Não é por aqui que esse S mais A é maior do que zero, não. É por aqui. É lá na exponencial que eu analisei ele, tá? Aqui é só para mostrar de onde que ele está saindo. A condição para esse caso aqui. S mais A maior do que zero. S maior do que menos A. Então, qual que é a resposta que eu dou? O jeito mais certo de dar a resposta é fazer a análise de qual é o maior. Eu pego qual é o maior entre esses caras. Porque se vale para o maior, né, então com certeza vai valer para o menor. Né? O que eu estou falando é o seguinte, né, se você tem aqui a solução válida a partir desse ponto e na de baixo a partir desse ponto. Então você pega o maior entre esse e o maior entre esse cara aqui, né? Então, né, o que eu faria, né? Eu pegaria o maior entre zero e o menos A. Eu daria a resposta assim. Eu pego o máximo entre zero e o menos A. Pego o maior entre esses.
Se você coloca que S é maior do que o módulo de A, essa resposta está correta? Então vai depender, né? A gente tem que analisar cada caso, né? Neste caso aqui, não seria a resposta ideal, tá? Ela não seria a resposta ideal, né? Por quê? A gente estaria desconsiderando esse caso aqui, né? O caso S maior do que zero. Porque se o nosso A ele for um número positivo, né? Se a gente sabe que A, né? Desculpa, na verdade, se a gente sabe aqui isso, que o A é um número positivo, né? Que aqui dentro tem um valor positivo, então essa integral aqui, esse limite, ele vai convergir para todos os valores, né? Ele vai convergir para todo mundo, ele vai convergir para todos os valores, melhor, ele vai convergir para todo mundo positivo, né? A partir do zero, né? Porque o S a gente sabe, pela definição do Laplace, que ele é sempre positivo. Se o A sempre for positivo, esse cara aqui não vai ter influência nenhuma, né? Então, quando eu chegasse aqui na resposta, né, para o A positivo, né, para esse carinha aqui positivo, não ia fazer nenhuma diferença, tá bom? Então a gente teria essa relação. Esse mais A aqui é positivo, esse cara aqui sempre é positivo, nunca vai ter problema aqui no domínio, e a resposta final seria S maior do que zero, e não S maior do que o módulo de A. Então, quando eu coloco S maior do que o módulo de A, eu não estou considerando esse caso. Como a gente não sabe qual é o sinal de A, esse é o jeito melhor para responder este exemplo específico, tá bom? Eu entendo que muitos livros podem tratar aqui o módulo de A, mas a gente tem que verificar lá no livro, né, como é que ele coloca, tá? Porque se ele não colocar especificamente os sinais, né, do A, né, falar nada sobre o A, então a gente poderia ter algum erro, né? Geralmente nos casos que eu vejo tem um S ao quadrado ou menos A ao quadrado, ou então ele fala quem é o sinal do A. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço. Foi o que foi discutido na última aula nossa. Vou colocar no Siga. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Não tem problema, tá bom? Um abraço a todos.